Vem que se aproxima o dia. Bom dia, igreja. Amiga, o microfone tá ligado. Pode? Tá bom. Então vamos lá. Irmãos, continuando aqui, vamos terminar o capítulo de número 2 e também sobre a igreja de Tiatira. Vocês lembram pela aula passada que Jesus já esculhambou lá Jezabel, os seguidores de Jezabel, já disse que vai prostrar Jezabel de cama, ou seja, provavelmente iria mandar uma doença para ela lá, para ela ficar acamada, e os seguidores dela também, até ameaça de morte Jesus fez, não é? Tudo isso previsto biblicamente, porque se os irmãos forem lá em Deuteronômio 28, não é? Tanto a bênção quanto a maldição, ela vem de Deus, decorrente da obediência ou da desobediência, respectivamente, não é? Então aqui Jesus fala claramente nessas cartas, e ele fez ameaça, e não faz só ameaça, ele também cumpre, né? Então a gente já sabe, Jezabel, o destino dela estava traçado lá, dela e os seguidores dela. Só que aí, e os membros da igreja que não entraram naquela esparrela, né? E os membros da igreja que não foram naquela conversa fiada, como é que fica? Então aqui o versículo 24, Jesus continua. Digo, todavia, a vós outros, quem? Os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem, eles quem? Os que estão seguindo essa doutrina, né? Como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Olha só, meus irmãos, o que estava acontecendo? Para justificar aquela coisa de ficar com idolatria, não é? Aquelas coisas erradas e tudo mais, a Jezabel provavelmente estava dizendo que eles estavam procurando entender as coisas profundas de Satanás. Olha, desculpa. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: não dá para lidar com essas coisas espirituais, com o negócio de demônio, não é? Com esses falsos deuses, sem a gente conhecer profundamente isso aí, né? Então é importante que a gente se envolva, aprenda e tudo, né? É nada mais que uma desculpa para poder fazer a coisa errada. Aí a pessoa fala, gente, mas que ideia mais estúpida, quem vai cair nisso? Irmãos, hoje mesmo a gente vê em muitos lugares pessoas indo nesse mesmo caminho. É só você ver quantas e quantas pessoas, né, nos dias de hoje, falam mais de Satanás nas suas igrejas do que de Deus. Quantas pessoas hoje que parecem estar mais interessadas nas coisas do diabo do que nas coisas de Deus, não é? Tem que saber como é que o diabo trabalha, tem que saber quais são os espíritos demoníacos que estão tomando conta de determinada região. Não sei quem já ouviu falar. Tem igreja que se dedica a esse tipo de estudo, né? Aquele movimento de crescimento de igrejas, esse movimento, ele diz que não dá para você ganhar pessoas para o evangelho sem antes fazer um mapeamento do lugar, descobrir quais são os espíritos malignos que estão agindo naquele lugar. Ou seja, nós temos que conhecer muito bem o trabalho de Satanás, como é que, o que ele quer, o que ele está fazendo e tudo mais. Irmãos, será que nós estamos aqui para aprender de Satanás ou para aprender de Deus? Será que nós estamos aqui para poder crescer no conhecimento de Deus ou no conhecimento de Satanás? As coisas profundas de Satanás, deixa lá com Satanás e os demônios dele. Isso não nos interessa, isso também não faz diferença. Eu lembro que a Neuza Itioca, que era uma palestrante famosa aqui no Brasil, né? Ela escrevia livros só sobre batalha espiritual. E tem muitos crentes aí que ficam se dedicando só a escrever sobre batalha espiritual, sempre enfatizando o lado lá dos demônios, né? Aí tem a Rebecca Brown também, que é uma americana. São vários que fazem isso. Neuza Itioca, Rebecca Brown, aquela também, a Baxter, né, que escreveu sobre a divina revelação do céu, divina revelação do inferno e tudo mais. Irmãos, perda de tempo total. Perda de tempo total. Nós não temos que saber nada, não precisamos saber nada. O que for de Satanás, deixa lá com Satanás. Nós temos que saber de Deus, das coisas de Deus. E naquilo que Satanás, o que concerne a Satanás para nós, é só o seguinte: resistir a ele. Resistir a ele. Não se deixar levar pelas tentações. É isso que importa. Mas não, lá na igreja de Tiatira, Jesus até faz aqui uma palavra que para mim parece mais irônica, né? Ele fala, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem,
as coisas profundas de Satanás. Jesus fala: outra carga não jogarei sobre vós. Enquanto que a Jezabel e os seus seguidores estavam querendo encher a igreja com conhecimentos que não importam, que não levam a crescimento espiritual, que não ajudam na santificação, Jesus fala: outra carga eu não vou jogar para vocês. O que Jesus tinha que dar, ele já deu. O que Deus tinha que dar para a igreja, ele já deu, que foi a sua palavra. Conhecimentos extra-bíblicos, isso aí não interessa, não importa para nós. Veja que mais adiante Jesus fala assim: outra carga não jogarei sobre vós. O que foi mandado, já foi mandado. Não há ordens novas, não, irmãos. Não é? Há muitas igrejas que ficam querendo colocar na cabeça do crente que ele deve aprender isso, deve aprender aquilo, e não está na Bíblia. Irmãos, já é difícil aprender a Bíblia. Que dizer aprender coisa fora da Bíblia, irmãos? Que dizer aprender coisa fora da Bíblia? É por isso que na nossa confissão de fé, diz lá que nós não aceitamos nada, revelações extrabíblicas, nada disso, está tudo fora para nós. Na doutrina reformada, existe uma subdoutrina que fala sobre a suficiência das Escrituras. Essa subdoutrina diz o seguinte: tudo que nós precisamos saber em matéria de fé, em matéria de vida com Deus, para nosso crescimento espiritual, para nossa vida cristã, tudo que nós precisamos está na Bíblia. Não precisamos de nada fora da Bíblia. Se alguém falar: mas é importante tal coisa, aí a gente vem de novo com essa palavra: a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Deus entendeu que a sua palavra ela é mais do que suficiente para nos tornar pessoas perfeitas. Perfeita, é claro, dentro da nossa realidade, é alcançar o máximo que nós podemos de maturidade espiritual. É por isso que, se nós formos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para isso, para aquilo outro, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nós queremos além da perfeição, da maturidade espiritual? Não queremos nada. Nada além disso. Então, a Bíblia, ela tem tudo de que nós precisamos. Aí a pessoa fala: Kleber, mas um dia eu estava querendo comprar uma casa, fui consultar a Bíblia e a Bíblia não me deu orientação sobre isso. É por isso que às vezes eu vou atrás de profetada. É por isso que às vezes eu vou atrás de profeta tal, porque eu quero orientação para comprar minha casa, para saber que emprego eu vou atrás. Eu quero orientações que a Bíblia não traz. Meu irmão, se a Bíblia não traz orientação para isso, é porque você não precisa da Bíblia para isso. Deus te deu inteligência. Deus te deu capacidade de planejamento. Deus te deu discernimento. Deus te deu bom senso. Nem os não crentes precisam da Bíblia para tomar essas decisões aí. Que celular eu vou comprar? Ora, qual celular que você gosta mais, meu irmão? Qual dos dois que você tem dinheiro para comprar? Os crentes têm que parar de serem infantis, de imaturidade. Tudo que a Bíblia não traz de orientação é porque nós podemos tomar essas decisões por nós mesmos. Porque Deus nos deu inteligência, discernimento, bom senso, uma vontade, determinado gosto. Então, coloque isso na sua cabeça. O que importa em matéria espiritual, a Bíblia traz orientação. Ela tem tudo para você. E o que ela não traz, você pode decidir por si mesmo. Não vamos agir como essas pessoas que não sabem tomar decisões, ficam inertes, a vida vai passando e elas ficam lá, marcando hora lá. Não age, não se move. Não é? Jesus fala: outra carga não jogarei sobre vós. O que foi mandado já foi mandado. Não há ordens novas. Nada de seguir ordens fora da palavra de Deus, meus irmãos. Vou até marcar aqui, olha. Nada de seguir ordens fora da palavra de Deus. Tem um capítulo na nossa confissão de fé que diz também o seguinte: se a pessoa for instada a fazer alguma coisa que não esteja na palavra de Deus, deve rejeitar também.
Ah, isso que você está fazendo é errado. Onde é que está isso na Bíblia? Não, não está, mas eu acho que está errado. Problema seu. Problema seu. A nossa consciência só deve fidelidade à palavra de Deus, porque é ela que diz o que é pecado e o que não é. Tem muita gente aí falando, isso é pecado, aquilo não é, isso é pecado, aquilo não é. Não, eu quero saber o seguinte, o que a Bíblia diz? É pecado de acordo com a Bíblia? Não é? Isso que importa, tá, irmãos? Então guardem essa palavra de Jesus para aqueles crentes que se mantiveram fiéis. Parabéns para vocês. Outra carga não vou jogar sobre vós. E ele fala, tão somente, versículo 25, conservai o que tendes. Olha só que beleza. Até que eu venha. O que nós temos? A Bíblia. Então somente vamos conservar isso aí, ó. Não precisamos de mais nada além disso aí. Tá, irmãos? Não precisamos de mais nada além disso. Às vezes a pessoa fala, ah, mas isso aí é leitinho, né? Revelação é outro papo, é outro nível. É claro, irmãos, que aos olhos humanos, a gente pensa assim, o que chama mais atenção? Você ler uma orientação na palavra de Deus ou você ouvir a voz de Deus, né, audivelmente te orientando? É claro que ouvir, se eu pudesse ouvir a voz de Deus, seria algo fantástico, né? A gente diria, nossa, isso é muito mais chocante, chama muito mais atenção, não é? E aí acaba menosprezando a palavra como se ela não fosse nada, né? É muito mais espiritual um crente que está ouvindo Deus falar do que um crente que está ouvindo Deus na Bíblia, não é verdade? Não é? Pois é, irmãos, mas cuidado com isso. Isso é uma coisa diabólica, sabia? É uma coisa diabólica. Por quê? Quando as pessoas ficam enfatizando que é mais importante ouvir a Deus audivelmente, de quebra, você está menosprezando a Bíblia. Você está menosprezando a Bíblia. Ah, a Bíblia não é nada. A Bíblia é para crente de segundo grau, né? De segunda categoria. Eu ouço Deus falando comigo. Deus, eu ouço a voz de Deus. Vocês não estão vendo, irmãos, que isso aí, na verdade, é um ataque à Bíblia. É um ataque à palavra de Deus. Ou nós cremos que Deus fala através da Bíblia, ou nós não cremos. Não é? Então não precisamos disso, não precisamos disso. Muitas e muitas seitas surgiram indo por esse caminho aí, tá bom? Ellen White, no Adventismo, ela começou a botar a banca quando ela disse que começou a receber revelações, né? Joseph Smith, lá das Testemunhas de Jeová, né? Comecei a receber revelações, né? Os mormons também no mesmo caminho, tá? Então, vamos viver a vida cristã, irmãos, como ela deve ser vivida, com oração. Olha aqui, é aquele velho caminho, ó. Oração, testemunho e leitura da Bíblia, tá, irmãos? Ah, mas esse caminho demora mais tempo. Demora, mas é isso mesmo, tá? Não dá para crescer espiritualmente fazendo atalho. Não dá para ser mais santo pulando etapas. Tem que ser nesse caminho. É um caminho que não é automático, ele é um caminho que vai levar toda a nossa vida, inclusive o João lá trabalhando com os meninos, né, sobre o peregrino ele fala sobre uma pessoa, a vida cristã, né, enquanto nós estamos nesse mundo. Isso dura toda a nossa vida. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos enfrentar problema, vamos tropeçar, mas vamos levantar, vamos acertar, vamos errar, vamos tentar melhorar, e é assim. E a gente vai crescendo assim. Não dá para atalhar, não dá para atalhar. Mas muitas e muitas igrejas tentam atalhar, não é? Por exemplo, a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Qual é o objetivo dessa doutrina? É simplesmente atalhar. É atalhar. A pessoa tem preguiça de seguir o caminho normal, né? Então, o crente tem lá 20 anos de crente. 20 anos que ele estuda a Bíblia, 20 anos que ele ora, 20 anos que ele se dedica às coisas de Deus, aí chega um recém-convertido. Esse recém-convertido, do dia para a noite, recebe batismo com o Espírito Santo. Pronto. Já virou um crente mais espiritual do que aquele que tem 20 anos de igreja. Vocês não estão vendo que isso aí está tudo errado? Está tudo errado, né? Raros foram os crentes na história da igreja que se desenvolveram espiritualmente rápido. Raro, raro.
Um exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se converteu, não demorou muito, se for comparar com a maioria dos crentes, o homem já estava lá na frente, pregando o evangelho, testemunhando, sendo usado por Deus em várias áreas, mas isso não é a regra. Isso é exceção. Então, se amanhã você falar, mas Kleber, eu conheci fulano de tal, que ele se converteu, nossa, na família dele só faltava ele se converter. Depois que ele se converteu, ele virou um crente muito mais dedicado do que os outros. E ele passou a se destacar na igreja muito mais do que os outros. Ora, isso pode acontecer. E acontece. Mas isso não é a regra. Isso é exceção. A regra é nós crescermos, né, como criança cresce também. Criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vira jovem, vira adulto, né, envelhece. É assim, não é? O apóstolo Paulo mesmo, ele disse, eu já fui criança, mas deixei as coisas de criança, quer dizer, todos nós passamos por isso, tá, irmãos? Então, não fique chateado porque, mas eu não desenvolvo tão rápido quanto eu queria. Meu irmão, você está desenvolvendo no tempo certo. Eu estou desenvolvendo no tempo certo, todos nós, né? A gente só precisa ter o cuidado de oração, testemunho, leitura da Bíblia, tá? Se você cuidar dessas áreas aí, tudo bem. Vai levar 5, 10 anos, 15, 20 anos para poder eu chegar a ser aquele crente que eu gostaria de ser. Não importa. Não importa. O importante é que a gente não fique atropelando e atalhando, tá? Então Jesus fala, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Até que eu venha isso aqui? Até a segunda vinda. Tá, irmãos? Até a segunda vinda, vamos ficar com o que nós temos e tá tudo certo. Sem inventar moda, né? Sem inventar coisa para atrair os outros. Vamos aqui ficar restrito à palavra de Deus, tá bom? Aqui Jesus fala, versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Primeiro lugar, ao vencedor. Quem é o vencedor? Lembra que eu falei para vocês? Na vida cristã, o vencedor não precisa de competição, não. Para eu ser vencedor, eu tenho que ganhar fulano? Não, meu irmão, isso aí é no mundo, tá? Se você quer ser um vencedor na área da profissional, você provavelmente vai ter que subjugar outros, né? Vai ter que vencer outros nas disputas, nas competições, né? No mundo, para você ser vencedor, você normalmente tem que vencer outras pessoas. Na vida cristã, você não está competindo com ninguém, com ninguém. Para você ser vencedor na vida cristã, você só precisa se dedicar a Cristo. Se preocupar com a sua vida com Cristo. É só isso. Mas o irmão, não interessa. Não interessa. Às vezes a gente se preocupa demais com o outro. Mas não é para se preocupar com o outro? Mas às vezes a gente se preocupa demais. O pastor está pregando lá, fala uma mensagem, uma exortação, e a pessoa fica pensando, mas aquele irmão devia estar aqui. Por que ele não está aqui para ouvir essa palavra? Ele precisava ouvir essa orientação, e a pessoa não se contém, ela fica sofrendo no banco, porque o irmão não está ali para ouvir aquela palavra. Meu irmão, aquela palavra é para você. Aquela palavra é para mim. Nós estamos preocupados demais com os outros crentes. Mas o outro crente não está orando como deveria. O outro crente não está dizimando. O outro crente não está ofertando. O outro crente não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Cuidar da sua vida, meu irmão. Da sua vida. Você não está competindo com ninguém. Como é que está a sua vida espiritual? Esta que é a pergunta. Jesus está falando ali para cada um individualmente, ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras. Né? O que é isso, guardar as minhas obras? É simplesmente observar aquilo que Cristo fez. Como ele agia. Ele é o nosso exemplo. Como é que Cristo agiu? Como é que ele falava com as pessoas? O que ele ensinava? É isso que a gente tem que observar e procurar imitar, procurar honrar, procurar seguir.
Pronto, não precisamos das outras pessoas para crescer espiritualmente nesse aspecto. Nós temos que nos preocupar como estamos agindo e não necessariamente o outro. Ele fala: se fizer isso, darei autoridade sobre as nações. Olha só que interessante, irmãos. Autoridade sobre as nações. Que nações são essas, hein, irmãos? O que os irmãos acham? Que nações são essas? Com base no versículo seguinte, aqui, o versículo 27, são as nações ímpias, as nações hostis ao governo de Cristo. Como é que é isso, Kleber? Olha só, versículo 27. E com cetro de ferro as regerá. Regerá quem? As nações. E as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Se você disser que as nações sobre as quais o crente vai reinar para reger e reduzir a pedaços for as nações crentes, né? Aí tem alguma coisa errada. Porque ninguém aqui vai querer destruir os crentes, né, irmãos? Então ele está falando sobre as nações ímpias. Como é que vai ser isso? Como é que vai funcionar isso? Então vamos lá, irmão, vamos analisar isso com calma aqui, ó. Presta atenção. Primeiro, esse reinado do crente com Cristo começa na morte. Começa na morte do crente. Sabia disso? Se você for lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que fala sobre o milênio, nós vamos estudar sobre isso ainda, mas eu já quero adiantar algumas coisas aqui. Olha só, Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Está vendo? Vi ainda as almas dos decapitados. Que lugar vocês acham que é esse aqui, hein? Onde tem alma? É no céu. Kleber, são Ui. algumas vezes, quando você acelera um pouco a voz, o som está cortando. Não sei se me entende. Ok. Algumas falas estão sendo cortadas. O som, o tema ele realmente é um pouco grande demais. Eu estou vendo a sua alegria de poder transmitir isso, mas só peço, por favor, esse pequeno detalhe, tá bom? Tá bom, pastor. Mas está muito legal, viu? Obrigado. Só para te alertar, porque a gente aqui está percebendo alguns picotes, tá bom? Tá bom. Deus te abençoe. Continua Tá aí, muito bom. Vamos lá. Então, irmãos, repetindo aqui, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, nós vemos o que acontece com os crentes quando eles morrem. Aí fala assim no versículo 4: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Kleber, onde é que é isso? É no céu ou na terra? É no céu. Olha a continuação. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Se está falando que viu alma, irmão, está falando do céu. Se você estiver vendo alma na terra, meu filho, corre. Corre. Alma no céu. Aí fala, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu já vou adiantar para os irmãos que isso aqui é o que está acontecendo no céu entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Quando nós chegarmos em Apocalipse 20, nós vamos estudar isso melhor. Mas eu já adianto, os crentes que já morreram hoje em Cristo estão no céu reinando com ele. É isso que fala aqui, né? O crente está reinando com Cristo no céu. Aí vem a pergunta, o crente reinar com Cristo quer dizer que ele está comandando alguma coisa junto com Jesus? Infelizmente, nós não sabemos como isso funciona. Tá, irmãos? Assim também como não sabemos essa história de que o crente vai julgar tanto o mundo quanto os anjos. Você sabia disso? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 4. Olha o que diz, 1 Coríntios, capítulo 6, 1 a 4. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Olha o que Paulo está falando aqui. Na igreja de Corinto,
estava tendo briga entre irmãos e eles estavam levando o caso para os tribunais. Para os tribunais. Aí o apóstolo Paulo chama a atenção deles. Como é que vocês levam uma briga entre irmãos para os tribunais? Vocês não têm condição de resolver isso vocês mesmos? Aí no versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha aí. Você sabia disso? Nós haveremos de julgar o mundo. Que coisa, hein? Versículo 2 diz assim: ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, se nós vamos julgar o mundo, como é que nós não podemos julgar um problema dentro da igreja, entre irmãos? É um absurdo. Versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Você sabia, meu irmão, que nós vamos julgar os anjos? Pois é, nós vamos. Quanto mais as coisas desta vida, versículo 4, entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Resumindo, o apóstolo Paulo está dizendo que quando crentes têm problemas, os crentes têm que resolver entre eles. Entre eles. Não ele vai julgar o mundo, vai julgar os anjos. Aí fica a pergunta: bom, vou julgar o mundo, vou julgar os anjos, mas como? Se a Bíblia diz que Jesus é que vai julgar no juízo final. Não sabemos a resposta. Não sabemos. Nós não sabemos como é que é o reinado do crente lá no céu, se ele manda junto com Cristo, se ele dá ordem lá, nós não sabemos. Nós não sabemos como o crente vai julgar o mundo, não sabemos. Não sabemos como o crente vai julgar os anjos, mas que ele vai, vai. Que ele está reinando com Cristo, está. Mas não sabemos. Então, o que acontece aqui, irmãos, é aquela história, sabe? É a gente falar o que a Bíblia fala e a gente calar quando a Bíblia se cala. É difícil, irmãos, é difícil, não é? As pessoas elas têm uma coceira na língua para querer doutrinar onde não existe doutrina. Então, muitas pessoas vão querer arriscar a explicar para o irmão como é que o crente está reinando, né? Vai dizer que ele está dando ordem isso, vai dando ordem aquilo lá no céu. Como é que o crente vai julgar? Vai dizer que numa hora lá no dia do juízo final, Jesus vai sair um pouco lá da tribuna e vai dar para o crente julgar. Meu irmão, não entra nessa não, meu irmão. Não entra nessa não. Nós não sabemos como é que essas coisas vão acontecer. Mas o que eu garanto é o seguinte, elas vão acontecer. Como será? Não sabemos, não é? Então, continuando. Quando diz aí no texto que a redução dos não crentes a pedaços, olha só, como se fossem objetos de barro. Isso vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Cristo, irmãos. Não é? Quando Jesus vier na sua glória, ele vai esmagar as nações ímpias, as nações hostis. Por que ele vai fazer isso? Porque não há como Jesus reinar com oposição. Pensa comigo, meu irmão, como é que Jesus vai reinar se vai haver nações de não crentes? Se houvesse, né? Nações de não crentes. Se a Bíblia diz que não vai haver mais pecado e nem pecadores. Não é verdade? No novo céu e na nova terra não vai haver nem pecado nem pecadores. Então, como é que vai existir nações de não crentes? Então, essas nações, elas têm que ser esmagadas antes de estabelecer o reinado pleno de Cristo neste mundo. Há muitas pessoas que dizem aí que o milênio vai ser um período em que Jesus vai reinar neste mundo, não é? Sobre crentes e não crentes, e os não crentes ele vai tratar com vara de ferro, não é? Vai puni-los, vai castigá-los, vai destruí-los. Nós não cremos assim. Nós não cremos assim. Jesus hoje já está reinando. Já está reinando. Quando ele vier,
ele não vai reinar sobre crentes e não crentes neste mundo, nessa nova terra, não. Ele vai primeiro acabar com o reino dos ímpios, presta atenção, vai primeiro acabar com o reino dos ímpios, para então, sim, ele reinar sobre os crentes. É isso que vai acontecer. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim, meus irmãos: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui no capítulo 21 fala já sobre o novo céu e a nova terra. Lá não vai ter nenhuma dessas pessoas aí. Por quê? Porque Jesus vai acabar com isso, irmãos. Ele vai julgar e vai jogar no lago, olha só, no lago que arde, né? No lago que arde com fogo e enxofre. Então, quando fala aqui que ele vai reduzir, né, que os crentes e Jesus vão reduzir as nações a pedaços, isso vai ser na volta dele, né? E antes do novo céu e da nova terra. Versículo 24 e 27, Apocalipse 21, versículo 24 e 27, diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. No novo céu e na nova terra, não vai ter nação ímpia, não vai ter nação de não crentes. Por isso que o texto diz: as nações andarão mediante a sua luz. Versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Lá no Nova Terra e no Novo Céu, irmãos, só vai haver nação crente. Nação crente. Não vai haver nação de ímpios. É por isso que esse esmagamento vai ocorrer quando Jesus vier e realizar o julgamento final. Tá, irmãos? É isso que vai acontecer. Kleber, como é que os crentes vão participar dessa destruição das nações ímpias? Como é que eles vão participar? Eu já disse, não sei. Não sei como é que vai funcionar isso, né? Quando a gente tem um conhecimento pouco da palavra de Deus, a gente só sabe o seguinte: Jesus vai vir, vai julgar e vai condenar. Quando você passa um tempo e vai conhecendo a palavra, você descobre, os crentes vão julgar juntos, né? Os crentes vão condenar juntos, tudo bem. Mas como é que vai ser isso? Não sabemos. Não sabemos, tá? A observação que quero fazer para os irmãos é a seguinte: primeira observação, não tenha vergonha de dizer que não sabe o que a Bíblia não diz. Primeira coisa, tá, irmãos? Uma vez eu estava conversando com uma senhora lá da Igreja Presbiteriana de Brasília, e sabe o que ela falou para mim? Ela disse que gosta das aulas de um professor lá, porque ele nunca diz que não sabe. Ela falou assim: olha, eu gosto demais daquele professor. Sabe por quê, Kleber? Ele nunca diz que não sabe. Nunca ouvi da boca dele ele falar que não sabe uma coisa. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Agora tem um professor lá que sabe o que ele fala, Kleber? Ele fala assim, ó: irmãos, eu não sei, eu vou pesquisar, tá bom? Eu vou pesquisar, eu não sei isso aqui. E ela falou assim: não tem condição, gente, não tem condição. Irmãos, vocês entenderam? Vocês entenderam? O crente, ele quer ouvir de qualquer jeito. Tem que ter uma resposta. Não, mas essa aula foi ruim demais. O Kleber falou e não disse ali a coisa. Assim não dá. Eu tenho que saber. Olha, meu irmão, presta atenção. Não tenha vergonha de dizer que não sabe o que a Bíblia não diz, tá? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Antes você ganhar ponto com Deus do que ganhar ponto com os homens, né? Coisa feia é você dar uma resposta, dar uma orientação que não tem base bíblica. Isso que é feio. Falar que não sabe o que a Bíblia não diz, isso não tem nada de feio, não. Lembra lá, Deuteronômio 29, ó: as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor.
As coisas reveladas, elas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, aquilo que a Bíblia diz, vamos falar para todos. Aquilo que a Bíblia não diz, vamos ficar calados, né? Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa é o seguinte: embora nós saibamos os detalhes, o que nós temos que entender é o seguinte: essas coisas vão acontecer. Sim, vão acontecer. Quando nós morrermos, nós iremos reinar com Cristo no céu. Aleluia. Graças a Deus. No futuro, nós vamos participar do julgamento dos ímpios. Amém. No futuro, nós vamos julgar até mesmo os anjos. Glória a Deus por isso. Eu não entendo como vai acontecer, mas vai acontecer. É isso que importa. E Jesus continua: assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Olha só, irmãos, que coisa, hein? Ele fala: assim como eu recebi do meu Pai, vou dar a estrela da manhã. O que é a estrela, essa estrela da manhã, hein, irmãos? O que os irmãos acham que é isso? Essa estrela da manhã? Alguém mais afoito poderia se apressar e dizer o seguinte: é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Porque se você for lá em Apocalipse, capítulo 22, olha só que interessante. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, Jesus fala assim, olha: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Olha só, Jesus falou que ele é a estrela da manhã. E aí a pessoa fala, ele está dizendo aqui que ele vai dar a si mesmo para as pessoas. Eu acho forçar um pouco aqui, irmão. Sabe por quê? Porque olha só o que ele diz no começo do versículo 28. Ele diz assim, ó: assim como também eu recebi de meu Pai. Recebeu o quê? A estrela da manhã. Ele fala: dar-lhe ainda a estrela da manhã. Se ele for a estrela da manhã, ele está falando o seguinte, ó: assim como eu recebi de meu Pai, eu mesmo, porque eu sou a estrela da manhã, eu vou dar para você a estrela da manhã. Não tem sentido. Não tem sentido isso. Quer dizer, então, que Jesus recebeu do Pai ele mesmo? E ele vai dar agora a si mesmo para nós? Não. O significado, com certeza, é outro. E eu vou explicar para os irmãos qual é. Presta atenção. Ó, vamos lá. Primeiro lugar, é certo que Cristo reina sobre toda a criação, tá, irmãos? Isso é certo. E que nós também vamos reinar com ele. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. 2 Timóteo 2,12 diz assim, olha. Só um minutinho. 2 Timóteo 2,12. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Olha só. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Eu não acabei de falar para os irmãos que os crentes, quando eles morrem, eles já vão reinar com Cristo? Não falei isso? Lá em Apocalipse 20, versículo 4, não diz isso? Então, isso aí não tem discussão. É certo, tá? Agora, vejam só que coisa interessante, irmãos. Deus, no princípio da criação, ele já havia colocado o homem para reinar sobre a criação, né? Ele colocou o homem como um vice-gerente dele. Vice-gerente. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 28, diz assim, olha, Gênesis 1, 26 a 28. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar
e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, quando Deus criou o ser humano, ele já criou o ser humano para dominar, para reinar, para governar sobre a criação, né? Nós dizemos que o homem foi criado vice-gerente de Deus. Por que vice-gerente, Kleber? Porque o verdadeiro dono de tudo é Deus, não é verdade? Então, quando Deus coloca o ser humano para dominar, o ser humano está dominando, mas ele deve prestar contas a Deus pelo seu domínio. Está entendendo, irmão? É isso que a gente chama de doutrina da mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? Mordomia é a forma como você administra tudo que Deus te deu. Tudo que Deus te concedeu. Ah, Deus colocou o mundo na mão do homem. Como é que o homem está prestando contas por isso? Não é? Destruindo a natureza, destruindo os animais, destruindo o mundo, não é? Está sendo um vice-gerente irresponsável. Ah, Deus te deu filhos, né? Pois é, você vai governar os seus filhos, mas vai governar os seus filhos ciente de que você tem que prestar contas a Deus por essa criação. Nenhum de nós governa e domina para nós mesmos. Nós governamos e dominamos para Deus, para Deus. Então, Deus te deu inteligência? Deu. Como é que você presta trabalhar? Como é que você presta contas dessa força que Deus te deu? Deus te deu uma família para governar? Como é que você presta contas disso? E por aí vai, irmãos, não é? Nós somos dominadores, governadores, mas fazemos isso para Deus, tá? Então, voltando aqui à estrela da manhã, presta atenção. A estrela, irmãos, a estrela, ela tem relação com governo ou com governante. Você sabia disso? Não é? Por isso que o Messias, no Velho Testamento, ele foi profetizado como uma estrela que procederia de Jacó. Olha só, Jesus, no Velho Testamento, ele foi profetizado como uma estrela que procederia de Jacó para dominar. Vamos lá? Vamos ver isso? Números, capítulo 24, versículo 17 a 19. Números 24, versículos 17 a 19. Lembra do Balaão? Aquele profeta sem vergonha que foi pago para amaldiçoar o povo de Israel? Pois é, no meio daquelas profetadas dele, ele fez uma profecia real, autêntica, sobre o Messias. Números 24, versículos 17 e 19, Balaão falou assim, olha só, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Versículo 19. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Então percebam, irmãos, que estrela ela tem relação com governo, com governar. Tem tudo a ver com o que a gente está lendo aqui. Os crentes vão reinar com Cristo, vão governar com Cristo. O que é a estrela que ele vai conceder, a estrela da manhã que ele vai conceder? É justamente esse governo para nós, esse domínio. Se a gente for para o Novo Testamento, os magos do Oriente, lembra dos magos do Oriente que foram levar presentes para Jesus, menino, né? Os magos do Oriente, eles viram a estrela do Messias, né? E consideraram essa estrela um símbolo de sua realeza. Olha só que coisa. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para
adorá-lo, adorá-lo. Então, os magos do Oriente, eles viram na estrela um símbolo de um governante, de alguém que vinha para dominar, para governar, um rei. E eles queriam adorar esse rei, tá? Então, aqui nesse versículo, irmãos, nesse versículo, quando fala que assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, eterno de meu pai, o domínio, né, de meu pai. Isso tem uma base bíblica enorme, irmãos, enorme. Nós já sabemos que o Messias, ele recebeu, após a sua vitória, toda a autoridade. Toda a autoridade. Vocês lembram lá no final de Mateus, quando Jesus fala assim, ó, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembra disso, né? Lá em 1 Coríntios, fala lá no final de 1 Coríntios, que o Messias vai governar até subjugar todos os seus inimigos. E aí ele vai entregar o reino ao Pai. Então, essa estrela, esse governo que ele recebeu do Pai, ele vai dar para nós também. Nós vamos governar junto com ele. É isso que o texto quer dizer. Aí você fala, Kleber, e por que você está falando que a estrela da manhã é essa mesma estrela? Ora, irmãos, essa estrela que no Velho Testamento tem relação com o Messias só pode ser estrela da manhã porque o Novo Testamento relaciona a estrela da manhã com o Messias. Eu não li para vocês ainda agora Apocalipse 22:16? Lá em Apocalipse 22:16, Jesus fala que ele é a estrela da manhã. O que ele quer dizer com isso? Que todo governo, todo domínio se concentra nele. Todo governo, todo domínio se concentra nele. Então, a estrela da manhã são duas coisas. Ela é tanto o governo e o reinado, né? Como também o governante, que é Cristo, tá? Então, irmãos, a gente pode ter certeza de uma coisa. No futuro, o homem vai voltar a reinar. O homem e a mulher vão voltar a reinar. Por quê? Porque o plano original de Deus vai ser retomado. Quando Deus criou o homem, ele colocou o homem para ser seu mordomo, vice-gerente sobre as coisas criadas. No futuro, quando houver restauração de tudo, quando nós estivermos no novo céu e na nova terra, nós teremos a oportunidade de governar tudo de novo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então você pode ter certeza, meu irmão, o futuro vai ser um futuro maravilhoso. Aquilo que no começo era só um jardim, imagine agora com toda essa tecnologia, com todas essas maravilhas, com todo esse conhecimento e tudo isso para a glória de Deus. Você já imaginou o que vai acontecer? Não é? Vamos honrar a Deus em tudo. No nosso trabalho, na sociedade, na tecnologia, na ciência, em tudo. Tudo para a glória de Deus. E aqui Jesus termina, né? Com aquela advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem consegue ouvir essas verdades, leve a sério, porque elas vão se cumprir. Amém. Carlos. Amém.
Exato. Amém. Sim, sim. É essa a nossa missão. E tem coisas que talvez você realmente não saiba no momento. Não há nenhum demérito nisso. E aí sim, buscar a resposta, procurar. Existem grandes escritores, grandes teólogos. A teologia reformada está cheio de bons escritos. É só você buscar, meu irmão. Kleber, Deus te abençoe. Muito obrigado pela aula, pela instrução, pelo aprendizado de hoje. Que assim Amém. seja. Dizendo aos irmãos que, como o Carlos falou, você pode deixar a sua pergunta, que ela, a seu tempo, será respondida. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Te desejamos, Deus, que o Senhor guarde o nosso coração de todo o ensino errado, de todo aprendizado que não condiz com a tua palavra. Renove as nossas forças, fortalece a nossa fé, alegra o nosso coração. Oramos a Deus agora, agradecendo ao Senhor por tudo que aqui aprendemos, pela revelação do Senhor às nossas vidas. Pai, continua conosco nesse dia, abençoe a escola dominical das crianças, às 16 horas. Abençoe, Deus, o Senhor mesmo, aquele culto que queremos te oferecer, e que os que ali vão estar sejam presenteados com a bênção do Senhor, com a revelação do Senhor sobre as suas vidas. Nos dê um dia de paz na tua presença, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.